Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA. Hoje nós temos a nossa última aula do curso, com a apresentação do trabalho final do Thales Magalhães. Como eu falei na terça-feira, ele vai falar de um projeto da Facebook Reality Labs, que é exatamente para fazer rastreamento da direção do olhar em óculos de realidade virtual, usando machine learning, e com isso conseguir uma melhoria tanto na visualização dos avatares em realidade virtual, quanto um contato de olhar que é muito importante para o conceito de imersão. Então, agora o Thales vai fazer a apresentação, vamos passar para os slides dele, ele vai começar. Pode ir, Thales. Já trocou? Tá ok. Ok. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu vou apresentar esse trabalho que é baseado em aprendizado profundo, em redes neurais, que ele é de captura de movimento facial e dos olhos. Ele é para especificamente ser usado em ambientes de realidade virtual e óculos de realidade virtual. Ele foi lançado um artigo, em julho desse ano, bem recente, que é um artigo que na verdade é baseado num anterior, que também é do mesmo laboratório da Facebook, onde eles estão desenvolvendo esse sistema para os óculos de realidade virtual deles de reconstrução do rosto para usar em tempo real em aplicação de telecomunicação, coisas desse tipo. Então, nosso objetivo com esse trabalho seria pegar essas imagens que tem disponíveis dos sensores desse óculos de realidade virtual, que assim, aqui você pode ver um exemplo do tipo de imagem que é disponível, são um vídeo que tem dentro da câmera apontado para os olhos e fora apontado para a boca, e seria usar esse vídeo para você fazer esse facial tracking, esse reconhecimento do movimento e renderizar esse avatar. A ideia seria usar um avatar desse para, como você usa, por exemplo, uma webcam, um ambiente 2D, num Google Meet, alguma coisa assim, seria usar esse avatar para comunicação dentro da realidade virtual. Porque, obviamente, você não pode botar uma câmera dentro do negócio apontado para o seu rosto, você está usando, o próprio headset. Eu queria começar mostrando o vídeo do próprio artigo, só para dar uma noção geral, assim, do trabalho, para motivar o trabalho, e aí depois eu entro em detalhes sobre o trabalho em si. Eu vou dar play aqui, então. We propose a complete system for building a photorealistic 3D virtual avatar with precise and independent control over the avatar's gaze. Here we show that existing deep appearance models fail to generalize the avatar's appearance to new gaze directions and rare expressions. The avatar's eyes have an uncanny quality here and have distortions that real eyes cannot physically produce. Here we are giving an avatar with gaze control inputs that say to orient the eyes to point at the blue target, which is moving away from their face. The model largely ignores this signal, however, because during training, it only ever saw examples of the eyes pointing at a fixed depth, and so it only knows how to reconstruct eyes at that depth. For gaze tracking, we fit a simple model based on the union of two spheres to multi-view images of subjects' eyes. We reproject key points along the limbus boundary into the multi-view images and optimize the position and orientation of the eyeball in each frame to match these key points. To encourage our model to control the left and right eyes independently, we break up the code that controls its face into regions for the left and right eyes and add a loss during training that penalizes changes in the parts of the face not related to each region. For a given region, like the left eye, for example, we take the other portions of the code, scramble their contents, and penalize the difference in the decoded output within the left eye region. This effectively says that when you change parts of the code that aren't related to the left eye shouldn't move. Since our model produces both geometry and texture, we apply a similar penalty to the texture, such that when you change the code controlling anything other than the left eye texture should not change. Previous methods based on deep appearance models used a facial mesh with triangles covering the eyeballs since they could not track the eyes. Now that we can track the eyes, we introduce explicit eyeball geometry controlled by gaze signals to the mesh. First, we remove the triangles covering the eyes, since the eyelids are tracked fairly well. Then we place the new eyeball geometry in place. To render our new eyeball geometry, we decode a per eyeball texture using only interpretable signals, again with the goal of achieving better generalization.
We produce eye textures using viewpoint, eyeball orientation, and eyelid shape so that we can model shading and specular effects. To help the model produce these specular effects, we formulate the final texture as a dynamic template and a warp field that warps that template into the final texture. To train our joint model, we first decode face geometry and texture using a deep appearance model with gaze control and independent left and right eye control. We remove the triangles that cover the eyes, rotate our eyeball geometry to match the gaze input, and place them inside the face. We then decode a texture for the eyeballs and render the entire set of meshes differentiably, optimizing the model parameters to match captured images. Here's what our final trained model looks like. Thanks to the image-based pixel-for-pixel matching, the boundary between the rough eyeball estimates and the rest of the face is well hidden. Here, we show example of eyeball textures at various gaze directions. To highlight the improvement in gaze precision and appearance quality produced by our model, we show comparisons between it and a deep appearance model with gaze control. While the baseline does attempt to draw the eyes in roughly the right place, their quality is very poor and the orientation is clearly off. With our explicit eyeball model, we know exactly where the eyes are pointing at all times. So now that we have this cool avatar that can render eyes and face in all these new conditions, it would be great if we can drive it in real time, just like you're seeing my avatar do right now. I can look all around in new unseen directions while I'm talking. I can make new expressions. All of this preserving all these new combinations of gaze and expression that we haven't seen before in the training data. So how do we do all this? Using a training headset with 9 cameras to better capture the face, our correspondence model estimates expression, headset pose relative to the face, and additionally gaze direction from the headset images using a subset of frames with gaze labels. We then use these as inputs to decode the mesh and texture for each headset camera viewpoint. We jointly train a shallow network to convert avatar textures into the headset domain, render the avatar, and optimize the entire system end-to-end to match headset images using differentiable rendering. Our eyeball model lets us apply novel constraints to match 2D eye segmentations to further improve the driving precision. This process gives us pairs of headset images and inputs for an avatar that matches the face seen in those headset images. Here we show some of the correspondences learned by our model. We swap between images of the rendered avatar and images of the headset to show alignment. We compare against a previous method, which uses generative adversarial networks to perform style transfer between the domains using a simpler, deep appearance model-based approach. Our explicit eyeball geometry generalizes better and aligns the eyeball much more precisely to the images in the headset. Using images from a simple tracking headset with only 3 cameras, we produce a shared feature map to describe the appearance of the face. From this feature map, we regress to expression codes, as well as bounding boxes for each eye. Using only features within the bounding boxes, we predict gaze independently from expression and use these inputs to drive the avatar in real time. We propose a complete system for building a... Bom, então vocês viram no vídeo, ele faz a comparação, né, com o método anterior de reconstrução. E então, nesse trabalho, a ideia seria passar meio que uma visão alto nível, né, por esses 2 trabalhos. Primeiro que montou a ideia inicial e as melhorias que esse novo introduz, né? E falar um pouco sobre os conceitos, assim, que são necessários para entender como é que esses métodos funcionam, também não em muito nível de detalhe, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas, vai todo mundo cair no sono e eu vou ficar aqui sozinho falando. Bom, primeiro, assim, por que a gente vai usar redes neurais, né? Por que a gente não usa esses métodos que já existem tradicionais de captura de movimento? Bom, a questão principal é o problema do óculos de realidade virtual e dos sensores. Esses métodos clássicos, eles geralmente assumem que você tem uma visão clara do rosto para você poder fazer o tracking dos pontos-chave, para poder casar com o modelo 3D, né? E na maioria das vezes, eles também dependem de você ter o próprio modelo 3D, que em geral não é uma coisa automática de você criar, ou ele é criado manual, ou quando ele é criado por base de sensores, você ainda tem que ter um trabalho manual para limpar esse dado, para ele funcionar, para poder ser usado. Porque a gente quer um método que seja automático, que você pega os dados direto, entrega para o sistema e o sistema resolve tudo. Além disso, tem a questão
do óculos está obstruindo o rosto, né? Então esses métodos já não conseguem lidar muito bem com isso. Então, a ideia geral do nosso sistema, se a gente imaginar assim como uma caixa preta, seria: ele recebe essas imagens de realidade virtual do óculos e, de alguma maneira, converte nesse avatar em 3D. Assim, um detalhe também em cima do que eu mencionei, né, que atrapalha essa dedução, é o fato de que essas câmeras, em geral, são em infravermelho. Então, já é mais uma barreira aí para você traduzir essas câmeras que ficam em ângulos bem agudos, assim, perto do rosto. Tem uma visão bem restrita de uma parte do rosto e não são nem coloridas, elas são em infravermelho. Bom, assim, não seria impossível você fazer essa tradução direta, né? Assim, eu não vou dizer que rede neural não faz mágica, porque rede neural às vezes faz mágica, mas você, em geral, precisa de muito dado para conseguir fazer alguma coisa nesse nível. A gente quer tentar uma solução mais inteligente, tomar mais proveito dos dados que a gente tem, que não são milhares de horas de treinamento, a gente só tem um pouco de treinamento para cada usuário que vai ter o headset. Então a gente vai usar uma estratégia de dividir para conquistar, e a gente vai imaginar esse sistema como duas partes. Uma parte que é a parte que detecta a expressão facial, detecta o olho, e a outra parte que de fato renderiza esse avatar com base nos parâmetros que vão controlar a expressão e tudo mais. Bom, a gente vai começar com essa parte de construir o avatar, renderizar o avatar. É a segunda parte desse diagrama aqui. Ele recebe os parâmetros que descrevem a expressão facial e ele renderiza de fato a imagem. Isso aqui corresponde à primeira metade do trabalho inicial que o laboratório da Facebook lançou. E a gente pode imaginar como esse diagrama aqui. Você recebe esse vetor Z aí, que tem os parâmetros que vai descrever a aparência. Essa rede, esse componente, né, recebe os parâmetros e gera a imagem que a gente quer do rosto da pessoa. Uma estratégia que é muito comum para resolver esse tipo de problema, de gerar assim, fotos de rostos de pessoas, são esses métodos baseados em redes adversárias, em GANs. É uma área que tem um avanço muito rápido recentemente, tem resultados bem impressionantes vindo dessa área de redes neurais. Eu vou ter até esse exemplo aí de que está misturado rostos de gerados por rede e rostos reais, e você não consegue, assim, eu não consigo perceber a diferença, sinceramente. É um negócio quase que perfeito. Só que um problema dessa estratégia é que a gente não tem um controle muito preciso da geração de imagens. A rede meio que faz o que ela faz e você não consegue, assim, parametrizar exatamente o ângulo de vista que você está tendo, a expressão do rosto da pessoa e tudo mais. Spoiler, assim, na verdade, todas as imagens são falsas. Eu fiz uma pegadinha aqui. Então, assim, qual o problema da gente não poder controlar essas imagens com uma precisão muito alta? Para quem nunca viu um óculos de realidade virtual, ele funciona na base da visão estereoscópica. O que ele tem dentro dele são, na verdade, duas telas separadas e cada olho recebe uma imagem que é levemente diferente. Então, o olho esquerdo vai ter uma imagem da perspectiva um pouco para a esquerda e o olho direito uma perspectiva um pouco para a direita. Não sei se vocês conseguem ver nessa imagem que eu botei de exemplo aí, mas assim, a diferença é minúscula. Então você tem que ter uma precisão muito alta para gerar essas imagens e fazer o cérebro perceber esse efeito de profundidade. Então, se você não tem um sistema que consegue capturar essas diferenças pequenas, que nem esses sistemas de rede adversarial e GANs, que geram direto a imagem, você não vai conseguir gerar o efeito 3D para ser usado dentro da realidade virtual. Então, a estratégia que a gente vai usar é, em vez de gerar direto a imagem a partir da rede, a gente vai gerar, na verdade, uma malha poligonal com a geometria do rosto e uma textura para descrever a aparência desse rosto. E aí, a partir dessa geometria e dessa textura, a gente pode usar algum renderizador tradicional qualquer para gerar a imagem que a gente quer de fato, final. Então, isso tem a vantagem de que você tem a malha 3D, né? Então isso captura
essas diferenças de perspectiva pequenas, se você quiser usar em realidade virtual. Na verdade, a gente não vai receber só os parâmetros do rosto, a gente vai receber tanto os parâmetros da expressão facial quanto o ponto de vista, ou seja, assim, a direção da câmera virtual da cena. A vantagem de fazer desse jeito é que a textura que a rede vai gerar ela pode codificar uns efeitos que dependem do ponto de vista. Então, por exemplo, se tem um reflexo no olho do avatar, esse reflexo depende da direção de onde você está olhando. Então, a rede, na verdade, vai gerar uma textura que é específica para a direção de onde você está olhando esse avatar. Você pode ver a diferença aqui entre um slide e outro da textura que está sendo gerada. Uma textura ela é completa e a outra só tem as informações que são relevantes do ponto de vista que você está olhando. Para fazer isso, a gente vai usar essa arquitetura de rede que é conhecida como autoencoder. Então, o autoencoder nada mais é do que uma rede. Pode ser uma rede completamente conectada, pode ser uma rede convolucional, tanto faz. O importante é que ela tem esse bottleneck no meio, essa camada que é menor do que as outras. E a ideia desse tipo de rede é que ela recebe como entrada um valor, no nosso caso, a geometria do rosto e a textura, e a saída da rede deveria ser a mesma coisa, ou o mais próximo possível desse valor de entrada. E o que essa rede aprende? Essa rede aprende a comprimir esses dados nesse vetor menor que está no meio ali da rede, fazendo uma espécie de redução de dimensionalidade. E isso é usado para várias aplicações de compressão de dados, remoção de ruídos, e, para o nosso caso, modelos usados para gerar dados novos, né? Só que essas redes, assim, diretas desse jeito, escritas assim, elas têm um problema, que é esse código que ela gera, a gente chama de código latente, ele tem umas irregularidades, ele não é muito apropriado para você gerar dados a partir dele. Porque nada impede a rede de criar esses dados de maneira que eles não seguem uma lógica que a gente espera que eles seguiriam. Então, por exemplo, você pode ter um código ali que está entre... Imagina que a gente representa uma expressão com um vetor e uma outra expressão como outro vetor, e a gente interpola entre as duas e pega um valor no meio. Nada impede aquele valor do meio de ser um valor que não tem nada a ver com as duas expressões que a gente pegou, ou um valor que, na verdade, não é nenhuma expressão que faz sentido. É um negócio que a rede não esperava e sai um resultado completamente errado. Então, o que a gente quer é que essa representação desse código latente, ele tem umas propriedades boas para a gente gerar dados a partir dele. Essas propriedades a gente pode descrever como a continuidade desse espaço ali, dos códigos, e a completude. Então, isso corresponde à continuidade, seria se você interpola entre dois códigos, você quer um resultado que é entre os dois. E se você pega um valor ali no meio, você quer que aquilo dê um resultado que faz sentido e não uma besteira completa. E para a gente resolver esse problema, a gente vai usar uma variação dessa arquitetura que se chama Variational Autoencoder. Essa rede, ao invés dela representar esse código como uma camada só e ponta um valor fixo, em vez disso, ela gera uma distribuição de probabilidade. Então, dessa primeira metade da rede, que é a metade que codifica, de fato, a informação, ela não sai um vetor fechado, ela sai uma distribuição, e na hora de você treinar, você, na verdade, faz a amostragem dessa distribuição para depois decodificar. E aí, usando esse tipo de estratégia, você pode penalizar alguns comportamentos dessa distribuição para ela ter o comportamento que a gente espera. Além disso, assim, a gente, como eu falei antes, a gente quer que a rede gere dados especificamente para um ponto de vista. E para a gente poder adicionar esse condicionamento, né, a gente essencialmente controlar a saída da rede, a gente vai usar, na verdade, uma rede chamada Conditional Variational Autoencoder, que é uma variação dessa arquitetura também, que te permite controlar a saída do dado, além de gerar os dados, né?
Você pode inserir variáveis ali para determinar como é que essa saída vai ser gerada. Bom, para a gente treinar essa rede, né, a gente precisa de dados. Então, a gente precisa tirar os dados de geometria do rosto e textura de algum lugar. E para esse trabalho foi usado um sistema de captura com 40 câmeras. Não é exatamente essa imagem que está aí, mas isso é representativo do sistema. Então você tem 40 câmeras apontadas para o rosto do usuário, para a parte da frente do rosto, né? E eles capturam vídeo simultaneamente. E a partir desse vídeo você consegue gerar essa malha 3D, usando métodos de reconstrução normais, porque é um passo de pré-processamento, né? Se for um pré-processamento demorado, não faz diferença. E a gente consegue também extrair a textura do rosto da pessoa a partir dessas imagens. E uma coisa importante é que a gente, na verdade, vai passar para a rede a textura média do rosto. Em vez de passar a textura específica para cada ponto de vista, a rede recebe a textura do rosto que é tipo, uma média ponderada entre todos os pontos de vista, que é justamente para a rede poder gerar dados a partir de qualquer ponto de vista sem receber como entrada um ponto de vista específico. Então, assim, uma visão geral desse pipeline de treinamento seria essa imagem aí do artigo, onde você pega esses dados de geometria e de textura, você passa pela rede, né? A rede cospe como saída ali uma textura específica para a direção que você está olhando e a geometria, e aí você usa um algoritmo de renderização normal para tirar os dados. Aí, para o treinamento, a função de perda que você vai usar, que você vai tentar minimizar, é simplesmente a distância entre as texturas e a geometria. Então, tipo, o erro ao quadrado, basicamente. Nada diferente disso. E a partir daí você consegue criar essa rede que recebe uma parametrização do rosto, né? E um ponto de vista e gera essa imagem do rosto. Então aqui, na verdade, a gente treina o encoder e o decoder, mas o encoder a gente não vai usar porque a gente só quer realmente a parte que recebe os parâmetros e gera o rosto. Aqui, para quem tiver curiosidade, é a arquitetura da rede. Ela usa convoluções para a parte de geração e codificação da textura e usa camadas conectadas, completamente conectadas para a parte da geometria. E aqui tem alguns exemplos de resultados que essa rede gera. Dá para ver que são resultados bastante realistas, né? Só que esse trabalho tem uma limitação especificamente na parte dos olhos. Porque ele não dá nenhuma prioridade à parte dos olhos do modelo, então ele fica com problemas de reprodução, assim, não fica com uma resolução tão alta como a gente espera. E pior do que isso, ele não consegue olhar para direções que ele não viu durante o treinamento. Então, esse sistema de captura, eles são umas 40 câmeras que ficam a uma distância de mais ou menos 1 metro da pessoa. Então, todos os dados de captura, a pessoa está olhando para uma direção de 1 metro. E na hora de reproduzir o rosto, essa rede não consegue reproduzir um rosto que olha para uma direção que é diferente da direção de 1 metro, que é o que ela viu durante o treinamento. E a gente, então, quer fazer modificações nessa rede para a gente poder controlar os olhos de maneira separada do rosto e melhorar esses problemas. E aí entra esse modelo que é um modelo que integra o rosto e os olhos, né, de maneira separada. Que a gente pode ver como uma visão geral aqui. Então a gente recebe esse código e tem uma parte da rede que decodifica, de novo, a textura do rosto e a geometria, e uma outra parte da rede que decodifica o olho. Para a gente poder fazer esse treinamento dessa rede que modela o olho separado, a gente precisa saber a direção do olho dos usuários, né? Isso não é uma coisa que vem no dado do trabalho original. Então, para fazer isso, a gente vai usar um modelo geométrico do olho bem simples. Representa o olho como 2 esferas. E aí, a partir de key points nas imagens de treinamento, faz um encaixe, né, desse olho, desse modelo geométrico ali na imagem para aproximar a direção do olho do usuário, para a gente poder usar isso como dado de label para treinar a rede.
Bom, a primeira coisa que a gente quer fazer é separar a representação da direção que a pessoa está olhando da representação do resto do rosto. Porque, a princípio, isso está tudo misturado. Esse código que descreve a expressão do rosto, ele descreve a expressão inteira, inclusive a direção que a pessoa está olhando, e fica tudo misturado naquele código único que a gente não consegue interpretar, é uma coisa meio obscura ali. Então a gente quer fazer a separação desse dado, que é a direção que a pessoa está olhando, da expressão do rosto dela. E para fazer isso, a gente vai criar esse termo da função de perda que penaliza a rede toda vez que ela tenta codificar a direção do olho no código latente do encoder, do decoder. Então a gente vai usar, na verdade, uma rede separada, que essa rede separada ela recebe o código latente que a rede gera e ela tenta adivinhar a direção do olho. Então, se a nossa rede autoencoder tentar representar a direção do olho dentro do código latente Z, essa outra rede vai conseguir adivinhar essa direção e a nossa rede autoencoder vai ser penalizada. Então, ela vai aprender a não colocar a informação da direção do olho dentro desse código latente. Só que isso não é suficiente por conta própria, porque a gente está separando a direção do olhar da pessoa do resto do rosto, mas a representação da direção de cada olho ainda está misturado. Então, isso não é suficiente para fazer que a gente consiga fazer o modelo olhar para direções diferentes de 1 metro, porque os olhos ainda estão, a representação dos olhos ainda está misturada, está correlacionada. Então, a gente vai adicionar um termo de perda além desse, que penaliza a rede por modificar a representação do rosto em partes que são chave de cada olho. Então, a gente tem uma região ali em volta do olho esquerdo, por exemplo, que a gente não quer que o sinal que é referente ao olho direito mexa. Se a gente mexe no sinal do olho direito do código e a rede altera o olho esquerdo, então isso é uma coisa que a gente quer evitar que a rede faça. Então a gente adiciona esse termo de perda aí para evitar que a rede represente esse tipo de coisa. Então, além disso, a gente tem a representação do código latente, né, que é a expressão facial, e um vetor que é a direção do olho. Mas a direção do olho não representa 100% o comportamento do rosto, né? Porque assim, o movimento do olho não é só a direção, o olho pode estar aberto, pode estar fechado. Então, além disso, a gente vai quebrar esse código da rede autoencoder em 3 partes. Uma parte que representa o rosto em geral, um pedaço que representa o olho esquerdo e um pedaço que representa o olho direito. Que aí a gente pode controlar o olho esquerdo e o olho direito de maneira separada, sendo que o olho está aberto, o olho está fechado ou coisas desse tipo. Bom, agora a gente tem uma rede que a gente consegue controlar separado, o olho esquerdo, o olho direito e aspectos desse tipo. Mas a rede original, o trabalho original, ele não, na verdade, modela o olho. O olho, ele é fechado, não tem nenhum globo ocular ali dentro. A gente quer, na verdade, ter um olho com uma fidelidade maior, uma resolução melhor, né? Então a gente vai criar esse modelo 3D do olho, esse globo ocular, e a gente vai ter uma rede separada, parecida com a rede que a gente usa para gerar o rosto, a gente vai ter uma rede que gera o olho. Então vai fazer a mesma coisa que faz para o rosto, vai gerar a textura do olho e a posição do globo ocular, né? E a gente vai depois juntar essas duas coisas para fazer o modelo completo da face. Bom, ok, a gente definiu agora uma rede que gera esse avatar, né? Um avatar que a gente controla o olho de maneira separada, então a gente pode fazer esse avatar olhar para qualquer distância, qualquer direção. E a gente melhorou a aparência do olho, então agora a gente tem esse avatar com representação bastante realista dos olhos e do resto do rosto. Só que a gente, até agora, a gente treinou com esses dados pré-processados, né, que são o modelo geométrico e a textura. Só que para o caso real do aparelho de realidade virtual, a gente não tem esses dados de geometria e de textura, a gente precisa descobrir os parâmetros que a gente vai usar para controlar a geração do avatar a partir das imagens do headset. É um problema completamente diferente de você gerar a partir dos dados 3D. Então, essa rede
essa primeira metade da rede que vai codificar a expressão do rosto, né? Ela deve receber essas imagens do headset e vai gerar esses 3 vetores que a gente vai usar para depois gerar o rosto, que são o código latente, a direção que o usuário está olhando e o ponto de vista que você quer gerar a imagem também. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa dos dados, né? Porque os nossos dados anteriores eram os dados das câmeras coloridas, aquelas 40 câmeras que a gente usou para capturar. Então a gente vai agora gerar dados especificamente para o headset de realidade virtual, para a gente poder treinar essa rede nova encoder. Então esse processo ele vai ser feito também usando o decoder que a gente já criou, que gera o rosto. Só que esse decoder ele não vai ser mais treinado, ele já está pronto, os parâmetros dele estão fixados. Ele agora só é responsável por pegar esses vetores que representam o rosto e a direção do olhar e gerar o rosto. Então a gente não vai mais mexer no decoder, a gente só quer treinar o encoder agora. Então a gente, na verdade, não vai usar o headset final, que tem só 3 câmeras, a gente vai usar um headset com um número maior de câmeras, só para facilitar essa primeira etapa. E essa primeira etapa consiste em você, na verdade, descobrir quais são os parâmetros que você quer gerar. Porque o que acontece é o seguinte, você quer criar esse encoder que recebe as imagens e gera esse código latente. Mas para a gente poder treinar a rede, a gente tem que saber qual é o código latente que a gente quer gerar. Então, na verdade, essa primeira etapa é a gente descobrir esse código latente associado ao conjunto de dados que a gente capturou no headset. Então, para a gente fazer isso, para a gente descobrir esse código latente que representa o rosto para cada frame que a gente capturou no headset, a gente vai usar uma técnica que é chamada Differentiable Rendering. Porque o que acontece? A gente não consegue calcular o erro igual a gente calculou anteriormente. Antes a gente pegou a geometria que a gente conhecia e descobriu a diferença entre a geometria que a gente gerou e esse era o erro. Só que agora a gente não tem mais a geometria. Então a gente precisa calcular o erro em espaço de imagem. A gente só sabe a imagem que a gente quer gerar e então a gente tem que calcular o erro da rede com base assim, na diferença da imagem que ela gerou e a imagem que ela deveria ter gerado. Só que o que acontece? Um algoritmo de renderização, de rasterização tradicional, ele não é diferenciável. Você não pode jogar um algoritmo de renderização qualquer dentro de uma função de custo. Porque para você poder fazer o cálculo do backpropagation e fazer a otimização do modelo, você tem que conseguir diferenciar o erro relativo aos parâmetros da rede. Então, por isso que inventaram essa classe de algoritmos de renderização que são feitos especificamente para treinar redes neurais e são diferenciáveis. Então, você pode pegar uma rede paramétrica, né, dessas, gerar uma imagem, e você consegue fazer a tradução inversa do erro no espaço de imagem para calcular o gradiente que a gente vai usar durante o treinamento. Então, tem assim várias estratégias diferentes para você conseguir fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes porque já é um tema bem grande por conta própria. Mas assim, basta dizer que a ideia é essa. Você tem um algoritmo que rasteriza a imagem, que você consegue calcular a derivada a partir dele. Então a gente vai gerar as imagens usando o nosso encoder e o nosso decoder, e vai calcular o erro e vai encontrar essas correspondências, né, vetores latentes. Mas na verdade a gente ainda tem outra barreira que a gente tem que resolver, e é a questão que o nosso avatar que a gente criou, ele gera imagens em RGB, né? Ele gera imagens normais no espectro visual, assim. Só que os nossos sensores, eles capturam imagens, primeiro, que estão com o headset por cima, né? Então tem uma iluminação já diferente. E além disso, são imagens em infravermelho. Então, infravermelho, diferente da imagem visível, né? Da luz visível, o infravermelho ele tem uma penetração um pouco maior na pele humana, então ele gera efeitos diferentes de iluminação comparado com a luz visível normal. Então a gente vai precisar introduzir uma rede que vai criar essa correspondência. Ela vai receber a imagem que a gente gerou normal, né, em RGB, e a partir dela ela vai criar uma imagem que seria
emulando essa imagem do headset em infravermelho, para a gente poder calcular de fato a diferença entre a imagem que a gente recebeu e a imagem que a gente gerou. Essa é uma rede bem simples, bem rasa, né? A gente não quer que ela faça nada além de fazer essa transferência de estilo. E ela vai ser treinada junto com a rede encoder que a gente vai usar para criar esse código latente. Bom, esse aqui é o pipeline completo que a gente vai usar para criar o código latente associado aos dados de treino. Então a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo usar o apontador. Ok. A gente tem aqui o nosso decoder que a gente treinou inicialmente, que recebe os parâmetros e gera a imagem final. O que a gente quer encontrar são esses códigos aqui associados às imagens do dataset. Então a gente está treinando esse encoder novo aqui para criar esses códigos e associar a cada frame um código para depois a gente poder treinar de fato a rede que a gente vai usar em tempo real. Então aqui a gente vai ter a nossa rede que a gente já tem pronta, gerando a geometria e as texturas. Essa rede adicional que a gente introduziu aqui para traduzir a textura de RGB para uma textura que é similar à imagem infravermelho. E a partir dessa imagem que a gente tem aqui infravermelho, a gente vai conseguir gerar as imagens que deveriam corresponder às imagens do dataset, né? Dos pontos de vista dos sensores. E a gente vai calcular o erro entre uma imagem e outra. Além disso, os autores introduzem uns termos adicionais na função de custo aqui para melhorar um pouco a precisão principalmente da representação do olho. Eles fazem essa segmentação aqui que talvez dê para ver, em que eles colorem os olhos e a íris do olho de uma cor diferente. E eles também usam os dados da direção do olhar aproximados aqui, de novo, para melhorar essa precisão da direção do olho. Mas, em geral, a ideia é essa. A gente vai fazer esse treinamento com base em renderização diferenciável. E aí, no final desse treinamento, a gente vai ter, para o dataset inteiro aqui de dados que a gente coletou dos sensores do óculos de realidade virtual, a gente vai ter esses vetores aqui de código latente e de direção do olhar, que a gente vai poder usar para, de fato, treinar a rede que a gente vai usar em tempo real. Bom, então depois que a gente faz esse processo de treinamento, a gente tem esses dados que a gente vai poder usar para calcular a perda da rede que a gente, de fato, quer usar em tempo real. E essa rede tem uma arquitetura um pouco diferente da rede que a gente usou para gerar os códigos de referência, né? Em que ela não só gera esse código latente a partir das imagens do headset. Lembrando, né, que esse processo anterior a gente usou 12 imagens no headset. Era um headset que tem câmeras a mais do que o headset de consumidor mesmo. E nesse estágio aqui a gente quer uma rede que, a partir de apenas 3 imagens, gere esses códigos. Então essa rede vai receber essas 3 imagens em infravermelho, gerar o código. Ela tem uma parte separada que aproxima a direção do olhar do usuário a partir das imagens. E como a gente já tem aqui esses dados de código latente e de direção do olhar que a gente aproximou, a gente vai poder treinar essa rede, e aí de fato essa é a rede que a gente vai usar em tempo real. Então a gente vai pegar essa rede encoder que a gente treinou, associar a rede decoder que a gente treinou lá no início do trabalho, que gera as imagens, e isso já forma um sistema completo em que você recebe essas imagens do headset infravermelho e ele faz o trabalho inteiro de traduzir essas imagens do headset em expressão e direção do olhar e gera, de fato, o avatar final, né, em tempo real, em RGB e tudo mais. Bom, é essencialmente isso. Aqui tem as referências desse trabalho. As duas primeiras aqui são... A primeira é o trabalho, né, que lançou esse ano, Facebook Reality Labs, e a segunda é o trabalho de onde eles se basearam. Aqui tem umas 2 referências adicionais que são sobre Variational Autoencoders, para quem quiser saber mais. E aqui tem um artigo sobre esse algoritmo de renderização diferenciável que foi usado, que eu não cheguei a explicar em detalhes, mas para quem quiser entender como funciona, tem um artigo aí. E é essencialmente isso. Obrigado.
Tá ótimo, Thales. Obrigado pela apresentação. Eu, antes de passar para as perguntas, eu vou fazer uns comentários também, como eu fiz na terça-feira, né? Eu acho que, em relação a sua apresentação e esse trabalho, tem vários comentários a ser feitos, porque ele, de uma certa maneira, ele difere de tudo que a gente viu aqui no curso até agora, né? E, na realidade, ele aponta para uma direção muito mais abrangente, né? Porque aqui a gente, na verdade, está saindo só do campo, do contexto, né, de imagens e de vídeo, né? E está indo para um contexto de computação gráfica em geral, né? O que a gente chama, uma área nova que a gente chama de AI Graphics, né? Que inclui, né, processamento de imagens, visão computacional, modelagem geométrica, visualização, animação, né? Então, essencialmente, tudo que tem a ver com modelos matemáticos para mídia, né, está incorporado nessa área, né? E, de fato, até coloquei esse trabalho por último e achei muito bom esse tema que o Thales escolheu, porque isso aí vai ser, na verdade, o tema do curso de Sistemas Gráficos 3D de 2021 no INPA, que eu vou ministrar no primeiro semestre do ano que vem, de março a julho do ano que vem. E a base de tudo, quer dizer, na verdade, a gente parte, né, dessa parte de imagens, né, que a gente viu nesse curso. Esse curso, na verdade, seria um pré-requisito para o curso do próximo ano, né? E, na verdade, além disso, tem a questão, né, que o tema desse trabalho ele está focado, né, em novas mídias, né, em realidade virtual e novas mídias. Então, de uma certa maneira, assim, o Thales resumiu muito bem o projeto, né, mas é assim, um projeto muito complexo, né? Eu diria que o estado da arte, né, de aprendizagem de máquina para essa área de novas mídias, porque ele incorpora um grande desafio, né, que é exatamente o de você criar, né, réplicas do ser humano, né, os avatares, né, suficientemente realistas para você, em realidade virtual, acreditar que você está falando com uma pessoa real e ter uma relação de empatia e interação com essa pessoa, né? E o grande desafio é porque tem uma série de experimentos, né, nessa área de percepção, né, que dizem que esse problema é um problema dos mais difíceis que existem, né, por várias razões. Quer dizer, a primeira razão é que a gente está lidando, na verdade, com a expressão facial de uma pessoa, né? E se vocês pararem para pensar, assim, o objeto, né, assim, físico que a gente presta mais atenção desde que nasceu, né, é o rosto humano, né? Na verdade, é o rosto das outras pessoas. As pessoas, né, se comunicam, né, pela expressão facial e pela voz, né? Só que a comunicação que vem pela voz, ela é sincronizada com um movimento labial, né, chamado lip sync, né? E isso é complementado pela expressão facial, né, e pelo contato do olho, né? Então, assim, juntando tudo isso, você sabe se a pessoa está falando contente, triste, com raiva, né? Se ela está olhando para você ou ela está prestando atenção para um outro lado, tal, né? E isso acontece naturalmente no mundo real, né? A gente está acostumado com isso, na verdade, de fato, desde que as pessoas nascem, né? A primeira coisa que elas veem é isso, né? Que a criança sai da barriga da mãe, né? E a primeira coisa que ela vê é o rosto da mãe sorrindo para ela, né? Esperamos que seja assim, né? E em toda a infância ela vai passar o tempo todo olhando para o rosto da mãe, a mãe falando para ela e depois falando com outras pessoas, né? Então, o ser humano ele tem uma sensibilidade muito grande para detectar, interpretar as
expressão facial e usar isso para entender a comunicação interpessoal, né? Então, esse é o objetivo, né, de você realizar plenamente um avatar, né, a réplica de um ser humano no ambiente virtual, né? E estudos ligados com percepção, né, eles têm um conceito que é o chamado do Vale do Estranhamento, né, que em inglês chama Uncanny Valley, né? E esse conceito diz o seguinte, quer dizer, que você pega uma representação que seja estilizada de um rosto, né, tipo um cartoon 3D, né, e você consegue se relacionar com aquilo porque ele não é realista o suficiente. Você pode ir aumentando o realismo e você vai achando aquilo melhor até um certo ponto. Aí, quando chega num certo ponto, quanto mais realismo você coloca, mais estranho fica, né? E aí, para você sair desse vale e conseguir colocar realismo e ficar natural, e você acreditar que é um ser humano, isso aí é muito difícil. Então, nesse processo do sair do Uncanny Valley, quer dizer, de 90% de realismo até 99%, 100% de realismo que você acredita, é um esforço que é muito maior do que você chegar naqueles 90%, em termos de complexidade. Então, se a gente for pensar, no fundo, é isso que esse projeto aí da Facebook está fazendo e chegou quase perfeito, né, nessa missão. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que é o estado da arte, e para isso eles tiveram que juntar todas as técnicas disponíveis, né, e todos os trabalhos anteriores, trabalhos que foram feitos para chegar perto disso, para conseguir ultrapassar, né, esse problema, né, do Uncanny Valley e chegar em quase a perfeição, né? E isso, de fato, é o futuro da mídia, né? E o futuro tanto de realidade virtual quanto outras mídias que vão aparecer, né? E, de fato, só para colocar essa questão para vocês, né? Lá no Laboratório Visgraph, nós pesquisamos isso, né? E um projeto que a gente fez, que foi o projeto de criar um experimento baseado na peça do Shakespeare, A Tempestade, né? A gente desenvolveu uma tecnologia que chamava de VR Kino Theater, né? Então, juntava as mídias tradicionais de cinema e teatro com realidade virtual. E, essencialmente, os atores apareciam para o público, né, tanto no cinema quanto em realidade virtual, e para eles mesmos, né, como avatares, né, e eles usavam óculos de realidade virtual, né. E, durante esses experimentos, a gente fez vários experimentos lá no INPA, chamava convidados para assistirem, apresentou isso em conferências, e depois dessas apresentações, a gente tinha uma discussão, né, com o público que ia assistir, que eram pessoas especialistas na área, grande parte, né, pessoas de cinema, teatro, televisão, cientistas. E uma das questões que foi colocada exatamente foi essa, né, da representação do rosto, expressão facial. E, na época, nós demos uma solução, que foi uma solução artística, mas também técnica, né, que os avatares dos atores, né, eles, na verdade, estavam usando máscaras, né? E aí, com isso, a gente não precisou lidar com esse problema, né, da expressão facial, né, e ficou só, na verdade, com o problema da direção do olho, né, independente do resto da expressão facial. E isso funcionou bem porque existe toda uma tradição no teatro de máscaras, né? Inclusive o Shakespeare usou isso, exatamente porque a gente sabia que esse problema era muito difícil e estava esperando que no futuro fosse resolvido por grupos de pesquisa que têm recursos suficientes para investir nisso, né, como esse grupo do Facebook Reality Lab, né? Então, fico contente de ver que agora, no futuro, a gente vai poder voltar ao VR Kino Theater, né, com isso completo, né, porque, na verdade, a aplicação disso vai ser tanto para coisas
de comunicação interpessoal, né, geral, né, entre usuários de realidade virtual, mas também aplicações artísticas, como o VR Kino Theater, em que é muito importante para os atores, né, ter essa comunicação, ter contato do olho, etc. Né? E isso esse sistema consegue. Né? Então, assim, só para destacar alguns pontos importantes da apresentação do Thales, quer dizer, a primeira é que, na realidade, assim, em termos de aprendizagem de máquina, né, tem duas coisas que são diferentes do que a gente viu aqui no curso, que são muito importantes. Quer dizer, a primeira é você usar esse esquema de estimar uma distribuição de probabilidade com um certo controle e uma certa parametrização. Né? Então, isso é baseado nesse sistema de encoder-decoder, né? E, na realidade, é uma variação, né? Usando os variational autoencoders, onde você, na verdade, vai estimar essa distribuição de probabilidade, e isso resolve o problema de treinamento, né? Porque você não está nem no caso do treinamento supervisionado, nem não supervisionado, porque o próprio sistema ele vai se regulando, porque a função de perda é você comparar a entrada com a saída, que tem que ser igual, e ele aprende isso. Né? Então, isso aí já é uma grande evolução dentro da área de aprendizagem de máquina, que você passa dos autoencoders para os variation autoencoders, né? E aí, nesse caso, ainda tem outras questões que você quer ter um controle parametrizado. Né? E a segunda coisa é que eles usaram, nessa parte final de incorporar no modelo, né, o controle preciso da direção do olhar, né, uma coisa que é muito recente nessa área de aprendizagem de máquina e AI Graphics, né, que é o Differentiable Rendering. Né? E isso dá um poder maior ainda na parte de treinamento, porque você tem um treinamento semi-supervisionado baseado na parametrização que você quer. Né? E aí você tem que, na verdade, usar coisas novas, né, de síntese de imagem e computação gráfica, que você tem que usar esses differentiable rendering. Né? E aí isso é o que permite você assim, poder treinar as coisas, né, explorando o pipeline completo, né, de processamento de imagem, né, síntese de imagem, visão computacional. Né, isso, além disso, tem uma outra questão importante, né, que você combina, né, todas as coisas, né, que é uma área que começou há um tempo, né, em computação gráfica, né, em mídias, né, que é exatamente você fazer tanto a modelagem quanto a visualização baseada em imagens. Né? Então, você tem como entrada imagens, você faz modelagem a partir daí usando visão computacional, e você entra com imagens e você faz uma ressíntese, né, a partir das imagens usando computação gráfica, e no caso aí differentiable rendering. Né? Isso, na verdade, tem uma outra questão importante, que se vocês forem lembrar, né, quando eu apresentei aqui no curso, né, aquela plataforma Maxine da NVIDIA, que fazia compressão, né, de vídeo usando redes neurais, né, na hora que você faz esse tipo de parametrização, né, você consegue ter códigos, né, muito eficientes, em que isso te dá um poder de fazer as coisas em tempo real. Né? Então, no caso, a Maxine, eles faziam isso para compressão de vídeo. Né? E aqui, eles fazem isso para você poder, na realidade, pegar os dados, né, de uma pessoa que está olhando, né, em realidade virtual, e passar para a renderização do avatar para as outras pessoas, né, num ambiente distribuído em rede. Né? Então, assim, deu para perceber, né, todas essas questões, né, na apresentação do Thales, e assim, a gente vai explorar mais isso nesse curso de sistemas gráficos do próximo ano, que vai ser exatamente sobre AI Graphics. Né? Então, agora eu vou passar para as perguntas. Né? Eu queria só mencionar rapidinho, né, porque você falou,
Sim. Eu não cheguei a botar na apresentação, mas essa é realmente assim, impressionante a capacidade da rede que eles usaram para comprimir os dados, porque o dado de entrada naquele primeiro passo, né, de você transformar geometria e textura de volta, né, no primeiro autoencoder, a geometria eles dizem que tem por volta de 7.000 e tantos vértices, então são, assim, multiplica isso por 3, né? E as texturas são de 1024 por 1024. Então, assim, multiplica por 3 de novo, né, RGB, e o código que eles usam para representar isso só tem 128 parâmetros, e eles representam isso tudo. Então, é realmente, assim, a capacidade absurda de compressão. Exatamente. Esse é o poder de você, na verdade, estar fazendo modelagem matemática, né? Usando aprendizagem de máquina, né? Que é o grande desafio esse, quer dizer, porque tem essa área, né, de inteligência artificial, né, que chama manifold learning, né? Aprender variedades, né? Mas uma coisa é você aprender uma variedade, e a outra é você aprender uma variedade com sistemas de coordenadas que você controla, né? E exatamente esse tipo de código ele aprende isso, quer dizer, a variedade é dada por uma distribuição de probabilidade, né? Exatamente esse espaço latente, mas só que esse espaço latente, na hora que você faz esse tipo de treinamento, né, usando o differentiable rendering e tal, né, você tem, na verdade, uma maneira de induzir uma parametrização que está no código, né? E aí você tem um código realmente muito compacto. Tem muitos detalhes técnicos e, como eu falei, isso é o estado da arte. Então, vou passar para as perguntas aqui. Tem uma pergunta que a primeira pergunta aqui, que eu acho que é uma dúvida sobre a questão da geometria, né? Eu acho que você explicou de uma maneira satisfatória, mas assim, não sei exatamente qual a dúvida. Ele pergunta se tem os dados da geometria, né? E eu acho que para mim ficou claro, mas se você quiser... Eu não sei se a na dúvida realidade, está disponível ou como é que você consegue, se puder explicar, tipo assim, a dúvida é se esses dados são disponíveis ou como que você obtém o dado, qual é o processo. eu imagino que eu imagino que a pessoa que perguntou, né, que é o Pato, ele assim, devia estar um pouco na dúvida se aquela primeira parte de você treinar o decodificador, né, como que aquilo foi feito, né? Sim. E, na verdade, assim, eu acho que ficou claro, você pode complementar o que eu vou falar, mas, assim, ali foi tudo baseado numa coisa que a gente não viu aqui no curso, que é exatamente essa coisa de você representar, né, fazer síntese de humanos virtuais, né? Então, você tem o sistema, né, de modelagem do rosto, né, modelagem, na verdade, do corpo humano inteiro, né, uma parametrização do rosto, uma textura, tal, você captura os dados e aí você treina em cima disso. Então, você tem a geometria, porque a geometria ela é capturada com um sistema de várias câmeras que, né, que você assim, resumiu no começo ali, mas, né, de fato, a geometria aparece ali, né? Então, eu posso até explicar um pouco mais de detalhes, eu não consigo explicar 100% de detalhes, porque os próprios autores eles não dão um método exato. Mas, assim, a ideia é que você pega essas imagens dessas 40 câmeras, né? Elas têm perspectivas um pouco diferentes, cada uma do rosto. Então, o primeiro passo é você usar essas imagens dessas 40 câmeras e com base num modelo que eles têm, tipo um template, que é esse modelo do rosto de 7.000 e poucos vértices, eles encaixam esse template no rosto da pessoa, fazendo uma reconstrução estereográfica, né, usando essas imagens. Então, primeiro eles criam eles encaixam esse modelo do rosto no rosto da pessoa, e aí depois que eles fazem esse encaixe, eles fazem meio que uma projeção da imagem nesse modelo 3D para gerar textura. Então, assim, dependendo da posição de cada polígono na imagem da câmera, eles extraem a cor daquele pixel e a partir dali eles têm a textura. exatamente, quer dizer, isso aí é uma área clássica que é usada em efeitos especiais de cinema e foi uma coisa que a gente não abordou aqui no curso,
mas tem muito material sobre isso, inclusive algumas palestras que nós demos aqui no INPA estão disponíveis no YouTube do Visgraph, na parte de seminários e webinários, né? Tem uma outra pergunta que é sobre essa parte, né, do Variation Autoencoder, né, de como você garantir, né, a continuidade, né, e a completude, né? Então, sim, acho que você podia falar um pouquinho mais sobre isso, se você quiser. Sim, bom, porque quando você treina um autoencoder normal, você treina ele, a sua função de perda é só o erro que ele gera na hora de comprimir os dados e depois de descomprimir, né? Codificar e decodificar. Você não treina ele para fazer nada específico com o código. Agora, quando você usa esse modelo que você representa, esse código como uma distribuição de probabilidade, você pode usar essa distribuição como um termo a mais da sua função de perda. Então, eles usam uma métrica chamada divergência KL, que é uma métrica que é usada para calcular essencialmente a diferença entre distribuições de probabilidade. Então, o que eles querem, idealmente, é fazer com que a probabilidade que a rede gera seja o mais parecida possível com uma distribuição gaussiana normal. Então, eles penalizam a rede usando essa divergência KL, pegando essa probabilidade gerada, né, e calculando a diferença da probabilidade gerada com a distribuição normal, para forçar que a rede represente os dados de uma maneira mais próxima possível de uma distribuição normal. E aí, com isso, você consegue meio que garantir essas propriedades da distribuição dos códigos dentro desse espaço latente. Tem uma outra pergunta do Cal, né, que fez a pergunta anterior, perguntando assim, sobre quanto que a inicialização afeta a convergência e a acurácia do modelo. Essa, na verdade, é uma pergunta interessante. Assim, os autores não falam sobre isso na parte de criar o decoder, né? De que você pega a geometria e você calcula a diferença, que isso é meio que padrão, você faz a diferença ao quadrado e tudo mais. Agora, uma coisa que eles comentam é nessa segunda parte que você usa renderização diferenciável para você treinar a rede. Uma coisa importante é que você não pode usar só a renderização diferenciável e acabou para você treinar a rede, porque a renderização diferenciável ela não funciona muito bem quando o seu erro é muito grande. Ela não te dá informação útil do que você mexer nos parâmetros do modelo para melhorar o resultado. Ela só serve realmente quando você já está razoavelmente próximo do resultado que você quer. Então, nessa parte que eles usam a renderização diferenciável para treinar a rede, eles, na verdade, eles usam o modelo 3D inicial que eles geraram para dar uma ajudada nesse treinamento. E aí, só depois no final, quando a rede já está razoavelmente boa, eles usam assim puramente a renderização diferenciável para treinar a rede de fato. Mas para o caso geral, assim, do autoencoder que só codifica a geometria, não tem nenhuma estratégia especial em relação à inicialização, nada assim, não. Tá ótimo. Então, não tem mais nenhuma pergunta aqui no YouTube, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode passar para a fase de encerramento aqui da aula e do curso, mas se tiver mais alguma outra pergunta, vocês podem fazer agora, né? Inclusive, né, o Daniel e o Vitor, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer por voz também. Vou dar mais um minutinho aqui parece que o Vitor vai fazer alguma pergunta. Esperar mais um pouquinho, se não aparecer, então a gente termina a aula. Daniel e Vitor, vocês querem fazer alguma pergunta? Responde aqui no chat. Tá, então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Todo mundo disse que está muito satisfeito com a apresentação, com os comentários e com a resposta das perguntas que foram feitas.
Então, com isso, eu gostaria de agradecer ao Thales pela apresentação e encerrar a aula de hoje, na verdade, encerrar o curso, né, essa última aula do curso. Então, queria agradecer a todos que participaram, assistiram o curso, e espero que vocês tenham aproveitado, né, essa jornada aí que termina hoje. Então, com isso, podemos encerrar a nossa transmissão e aguardamos vocês em outras atividades do Laboratório Visgraph aqui do INPA. Até logo.